aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu queria perguntar aqui, quem não fez o rema ainda, não é constrangimento, é só para saber mesmo. Tem algumas pessoas aqui que não fizeram rema, mais alguém? Esse lado todo mundo fez o rema? Que bom, então, tem algumas pessoas aqui, poucas, a minoria, que não fez o rema, e isso é bom, é positivo. E eu quero te apresentar o rema. Eu acho que vocês que estão aqui não fizeram rema, em algum momento você já ouviu falar do rema, especialmente esse mês que está tendo aí uma série de ensinos a respeito de uma matéria que a gente tem dentro do rema. Então, para vocês que levantaram a mão e nunca fizeram rema, eu quero te incentivar de todo o meu coração a fazer o rema. Quem aqui é graduado pode concordar comigo que mudou a tua vida? Irmãos, fazer o rema é uma transformação de vida e, obviamente, não é o único centro de treinamento bíblico que existe no mundo, mas eu vou falar daquele que eu fiz e daquele que eu conheço, e por isso o rema mudou a minha forma sobre conhecer a Bíblia, conhecer quem Deus é, conhecer quem eu sou. É ou não é? Cadê os graduados aqui? Não é verdade, gente? Eu fico brincando, mas é só uma brincadeira porque não é verdade, mas parece até que eu me converti de verdade quando eu fiz o rema. Porque o nível de conhecimento que você tem quando você se dedica 2 anos, segunda, quarta e sexta, a se sentar e ouvir a palavra, olha, isso não está escrito em lugar nenhum por aí. Isso você encontra na palavra de Deus, e o rema, ele tem a proposta de ensinar para a gente a palavra verdadeira e quem Deus é de verdade. Amém, gente? Então, o rema transforma a nossa mentalidade. Nós temos 24 matérias dentro do rema que fala sobre várias coisas importantes. Uma dessas matérias é a de hoje, Fundamentos da Fé. Mas a gente aprende sobre caráter de Deus, sobre aliança de sangue, sobre vida de prosperidade. A gente aprende como a gente ouve a voz de Deus, como a gente pode ser guiado pelo Espírito Santo. Isso tudo, gente, é maravilhoso, é ou não é? Então, se você não fez um rema, eu estou deixando aqui esse espaço inicial para te trazer essa importância de você decidir fazer isso. Eu já falo ano que vem, porque ainda a minha cabeça ainda não virou. Mas esse ano de 2026 pode ser o seu ano, e eu creio que pode ser de verdade. Amém, gente? E eu ouvi uma certa vez um pastor dizendo assim, algumas pessoas chegam até mim e dizem que não tem dinheiro para poder fazer o rema. Mas deixa eu dizer uma coisa, gente, a gente não deveria perguntar o dinheiro se a gente deve fazer o rema. Amém? Não é o dinheiro que determina a nossa agenda, não é o dinheiro que determina o que a gente vai fazer ou não. A gente é crente e vive pela fé, gente. Amém. Se a gente não fosse crente, aí ok, tu pergunta para seu planejamento financeiro, você pergunta aí para o seu tempo, para a sua gestão de tempo, mas a gente é crente, a gente vive pela fé. E pela fé, irmãos, a gente pode fazer tudo aquilo que o Senhor nos inspira a fazer. Amém? Então já estou entrando de alguma forma no tema de hoje, Fundamentos da Fé, mas eu não posso deixar de apresentar o rema para vocês que não fizeram. Para mim, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de agir, mudou o meu entendimento sobre quem Deus é, continua mudando até hoje. É impressionante. Cadê você que já se formou em Alumni? Se você não é Alumni, gente, seja Alumni, porque quando você ouve de novo as mesmas coisas que você ouviu quando você estava em sala de aula, você percebe que aquela palavra que te alcançou e te salvou é a mesma que continua fazendo hoje. É a mesma que continua te alcançando hoje. Então, eu sou devedora dessa visão. E parece que eu tento pagar todo ano o rema, tanto que ele me deu. Trabalhando para o rema, mas no final das contas eu descubro que eu não tenho como pagar. Tudo que eu recebi é divino, é grandioso demais. Mas uma das maiores honras da minha vida é ser professora dessa escola e estar em contato com essa palavra o tempo todo na minha vida. Então, eu acho que eu já fiz uma boa propaganda aqui, não é verdade? Eu não ganho nada com isso não, tá bom, gente? Mas se ganhasse, talvez eu não falaria tanto quanto eu falo assim. Eu não ganho nada com isso, não tenho interesse nenhum, a não ser ver a sua vida sendo mudada, assim como a minha foi. Amém? E uma dessas matérias que eu acabei mencionando se chama Fundamentos da Fé, que é o assunto que vocês têm tido durante esse mês, e é o assunto que a gente tem para essa noite. Você está preparado? Quero que você feche seus olhos rapidamente, eu quero orar com vocês antes da gente começar. Senhor, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que o Senhor atraiu até esse lugar. Eu creio, Pai, que ninguém chegou aqui por um acaso, ninguém chegou aqui simplesmente por um convite ou porque viu essa igreja passando na rua. Eu sei, Pai, que de alguma forma o Senhor nos atraiu a esse lugar. E eu creio, Pai, que aquilo que o Senhor deseja se comunicar, falar conosco essa noite é exatamente o que nós vamos ouvir. Eu creio e declaro, Pai, o meu coração aberto para receber, assim como dos meus irmãos, que eles têm um coração aberto para receber a sua palavra, receber o seu refrigério, o seu auxílio, o seu socorro no momento da angústia. Pai, eu creio que porque estamos aqui, o Senhor tem cuidado da gente, cuidado da nossa vida, cuidado da nossa família.
O Senhor tem cuidado, Pai, mesmo da nossa vida. Então, muito obrigada, Senhor, por tudo que nós vamos desfrutar, tudo que a gente já começou a desfrutar aqui. Eu creio, Pai, como eu tenho dito, e eu creio nisso de verdade. Uma palavra inspirada pelo Senhor, que vem da sua boca, para alcançar o nosso coração, pode mudar a nossa vida. Muda o nosso destino, muda a forma como estamos vivendo. E por isso, Pai, a gente quer receber do Senhor essa noite aqui. Irmão, se você deseja isso, faça a sua oração no seu lugar. Nós queremos receber do Senhor essa noite aqui, Pai. Eu creio que a gente vai receber aquilo que a gente veio buscar. O diabo não vai paralisar e nem vai impedir aquilo que o Senhor tem proposto para acontecer essa noite. Abrimos o nosso coração, Pai, concentramos a nossa mente em ouvir do Senhor e receber do Senhor. E eu declaro olhos iluminados, ouvidos abertos, para compreender aquilo que é espiritual, em nome de Jesus. Amém, gente? Oh, aleluia. Vamos lá. Bom, pensando e orando também sobre esse tema, eu estava dando uma olhada lá na apostila do Rema sobre esse assunto, fundamentos da fé, e algo surgiu no meu coração bem forte, e é isso que eu quero conversar contigo. Se eu pudesse dar um tema para essa ministração, eu diria a importância da meditação na vida de fé. A importância da meditação na vida de fé. Se você nunca ouviu falar de meditação, eu acho que sim, em algum momento da vida, mas eu quero te dizer que é a meditação bíblica. Não é esse tipo de meditação que a gente vê pessoas vivendo, onde na meditação do mundo, você esvazia a sua mente. Você se senta em um lugar calmo, você cruza suas pernas, você deixa uma música de fundo, uma música de natureza, talvez uns sons da natureza, e você começa a se concentrar para tirar pensamentos da cabeça. Gente, essa é a meditação do mundo. A meditação da Bíblia é encher a sua cabeça. É exatamente o oposto. Quando que a meditação do mundo é você liberar a sua mente para que você se sinta mais leve, a meditação bíblica é você encher a sua mente com o pensamento certo, com a palavra certa, com a opinião certa, e essa é a palavra de Deus. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, porque se a gente não entende o poder e a importância da meditação na nossa vida de fé, a nossa vida de fé, ela fica manca, se assim eu posso dizer. E aí você pode pensar, mas esse é o nível de importância da meditação? Sim. A gente aprende muito sobre fé e graças a Deus vocês estão tendo aí um mês inteiro falando sobre isso. Mas, irmãos, também é importante a gente entender que a meditação é o ingrediente, se assim eu posso dizer, ou o processo da fé que faz a fé permanecer em você. Amém. Você tem ouvido, e acredito que alguém aqui já leu durante esse mês, Romanos 10:17. Você não precisa abrir, eu só vou mencionar. Que diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra vir da palavra. Amém? Então você já entendeu que a fé ela não vem de nenhum lugar, a não ser da pregação da palavra de Deus. A fé ela chega na nossa vida quando a gente ouve a palavra. Amém, gente? E essa palavra pode ser palavra cantada, pode ser palavra ministrada. Quando você ouve a palavra de Deus e você está com o seu coração aberto, fé é gerada no seu coração. Mas o irmão Reagan costumava dizer, e vários livros têm essa menção, inclusive na apostila do Rema também tem, que a fé, ela vem pelo ouvir, ela permanece pelo meditar e ela cresce pelo praticar. Então, vou dizer mais uma vez aqui, a fé, ela vem pelo ouvir, quando você ouve a palavra, a fé chega no seu coração. Mas como ela permanece? Pelo meditar. E como ela pode crescer na nossa vida? Que fique aqui um grande parênteses, não é Deus que faz crescer. Amém, Amém, gente? Não é Deus que vai fazer aumentar a nossa fé. Os discípulos já passaram essa vergonha, eu e você não precisamos passar. Os discípulos já falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Quem lembra desse texto? E a gente percebe que não é Deus quem aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, ela vai permanecer enquanto nós meditamos na palavra, mas ela vai crescer à medida que nós praticamos a palavra. Tem muita gente que olha para o lado e fala, não, fulano de tal tem uma vida de fé. Não, o pastor, do jeito que tudo que ele ora acontece. Eu vou pedir para ele orar por mim. É ou não é, gente? Isso nunca aconteceu com você, não? Ninguém quer falar aqui, né? Mas tudo bem. Em algum momento isso deve ter acontecido na sua vida, porque em algum momento isso também passou na minha cabeça. Olhar para pessoas que tinham aparentemente uma vida de fé diferente da minha, e eu falava assim, nossa, daí eu tenho que pedir essa pessoa para orar. Porque essa fé dela é gigante, talvez ela pode orar por mim para que a minha fé cresça. Irmãos, não é a oração que faz a fé crescer. Amém?
Não são pessoas, não é a liderança, por mais ungida que ela seja, que vai fazer a sua fé crescer. Não é Deus que vai fazer a sua fé crescer de forma, como eu posso dizer, você pedindo e ele fazendo. Não, na verdade, enquanto eu pratico aquilo que eu ouço, a minha fé cresce. Porque eu quero te fazer uma pergunta, e é para você participar, tá bom? Eu não sei se a minha irmã fala muito aqui na igreja, mas a gente, como carioca, a gente gosta de ter a participação, tá bom? E a minha pergunta é, em algum momento da sua vida, você passou por alguma pressão? Certo, gente? E nesse momento que você passou por pressão, é certo que em algum momento você decidiu permanecer crendo na palavra de Deus. Amém? E, obviamente, se você decidiu permanecer, perseverar, o que aconteceu foi que a pressão que estava te trazendo tanto dano, no final sumiu. É ou não é, gente? Aí eu quero te perguntar, no final disso, como você se sentiu? Mais fraco ou mais forte? É óbvio que é mais forte. Meu antigo pastor no Rio de Janeiro dizia isso, que quando o diabo vem dar uma cartada em cima de crente, no final, o crente continua, na verdade, sendo vencedor e o diabo só mais um perdedor de novo. Mas a gente se tornou ainda mais forte. Não é verdade, gente? Quando as pressões chegam e a gente, pela fé, a gente vence aquela pressão, no final a gente se torna mais forte, a gente percebe que a nossa fé cresceu. Por quê? Porque já dizia o irmão Reagan, a fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar, muito bom, pelo ouvir e ouvir e ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar. Mas eu quero falar com você hoje esse meio aqui, permanece pelo meditar. A Nancy, eu não sei se tem algum livro dela aqui, mas é uma autora de um dos nossos livros da Verbo Shop, e um livro dela chamado Uma Mente Moderada, eu acho que é isso, Uma Mente Moderada e Disciplinada. Você já leu? Alguém já leu esse livro? Se você nunca leu, algumas poucas pessoas. Se você nunca leu, gente, que livro maravilhoso, ele é fininho, a escrita dele é bem fácil de você acompanhar, de você ler. E eu tenho certeza que você vai gostar, se você for ler. Quero te indicar esse livro, Uma Mente Moderada e Disciplinada, e fala muito sobre o que a gente vai conversar hoje, que é sobre a mente. E nesse livro, ela traz uma citação que, se eu não me engano, é uma citação do irmão Reagan, mas eu não me lembro, não estou com o meu livro aqui pessoalmente, mas eu lembrei exatamente da frase. E a frase dela é a seguinte: um gigante espiritual é aquele cujo o coração e a mente concordam entre si. Pausa para você refletir. Um gigante espiritual é aquele cujo coração e a mente, o coração é o quê? O espírito e a mente concordam entre si. Eu quero trazer um equilíbrio para que você entenda que a fé não é da mente. A fé é do espírito. A fé é do coração. Amém, gente? Mas uma vez que a fé chega ao ouvir a palavra no coração, se a sua mente não concordar com aquilo que está chegando no seu coração, sabe o que vai acontecer? Você vai ser impedido de ver os frutos de fé na sua vida. E eu sei que essa hora não é para dar amém mesmo. É só para ficar silêncio, como você está. Mas percebe, irmão, se a nossa mente ela não concorda com aquilo que recebemos do nosso espírito, a mente carnal, que era a nossa mente, se a gente não ficar renovando, esse tipo de mentalidade vai impedir aquilo que Deus falou no nosso coração. Exemplo, você ouviu pela palavra que você é curado. Só que você sabe que você tem um diagnóstico. Se a sua mente, que está no meio dessa história aqui, ela não concordar com o seu espírito, ela vai ficar argumentando contra o espírito, a ponto de impedir, inclusive, a sua fé crescer e ser liberada, porque você não concorda. Então, a meditação é fazer com que a mente concorde com o espírito. A meditação é você fazer com que a sua mentalidade seja transformada a tal ponto de você entender que aquilo que Deus disse pelo Espírito, a fé que está no Espírito, ela pode ser liberada porque a sua mente concorda. Porque, vamos entender uma coisa, irmãos, a gente, para confessar, e a gente aprende que fé e confissão, a confissão é necessária para a fé. É cri, por isso falei. Não é cri, por isso pensei. É cri, por isso falei. Mas para que você fale, acreditando que você está falando, a sua mente precisa concordar. Eu não estou dizendo que em algum momento o diabo não vai vir contra nós, através da nossa mentalidade, e fazer a gente ficar com dúvida na mente. Isso pode acontecer, mas é por isso que a gente renova a nossa mente pela palavra.
Bill Johnson diz o seguinte, eu quero compartilhar com você. Ele disse assim, você percebe que a sua mente foi renovada quando aquilo que era impossível se torna lógico. Eu vou repetir mais uma vez, tá bom? Porque eu sei que essas frases são mais chocantes, assim. Pensa comigo, irmãos. Bill Johnson diz, e eu concordo. Você percebe que a sua mente foi renovada quando aquilo que parecia impossível, na sua mentalidade, começa a se tornar lógico. Interessante. Irmãos, a gente precisa renovar a nossa mente, meditar na palavra de tal forma até que aquilo que parecia impossível, que nem a gente acreditava, naturalmente falando, que eu estou dizendo porque é a fé do coração, a ponto de aquilo que parecia impossível é lógico. E aí você está agora impactado com aquela palavra de tal ponto de você dizer, é lógico que Deus faz, é lógico que eu sou, é lógico que eu tenho. Tudo aquilo que a palavra fala, que eu tenho, que eu posso, que eu sou. Amém, gente? Então, a meditação, ela é necessária, ela precisa ser acompanhada na vida de fé, porque é através da meditação que aquilo que nós estamos crendo, ou a fé que chegou em nosso coração, permanece. Irmãos, deixa eu te falar uma verdade, não tem como você ouvir a palavra aqui uma vez, 2 vezes na semana, são 2 cultos semanais, não é verdade? Ou 3? São 2. 2 cultos semanais, você ouve na quinta-feira, ouve no domingo, e você não continua pensando nisso, a sua fé não vai permanecer. Eu não estou dizendo palavra ruim, eu não estou fazendo uma profecia da maldição, de jeito nenhum, amém, gente? Eu só estou te dizendo que não tem como você sustentar a fé que você recebeu no seu coração se você não medita naquilo que você recebeu. Porque você sabia que todos os dias da nossa vida, o diabo vai vir com alguma informação negativa? Todos os dias ele vai fazer você pensar diferente do que aquilo que você aprendeu? Especialmente um dia depois. Não sei se você já percebeu, mas você ouve a palavra um dia sobre cura, no dia seguinte você acorda com dor de cabeça. Você ouve a palavra sobre finanças e no dia seguinte você ouve que você é próspero, que através daquilo que Cristo fez por você, Ele conquistou para você uma nova posição espiritual. E aí no dia seguinte aparece tudo menos que você é próspero. Irmãos, ele fica o tempo inteiro tentando colocar dentro da gente sementes de pensamentos para que aquilo que nós geramos no nosso coração se perca ou se abafe. Jesus já disse sobre isso, eu quero que você abra comigo na parábola do semeador. Vamos ver comigo? Eu quero que você abra Mateus no capítulo 13, no versículo 3. Perceba o que Jesus disse sobre a importância de não só ouvir a palavra, mas ele fala sobre compreender a palavra. E essa palavra compreender é colocar na mente. Então é o que a gente está dizendo aqui, é meditar. Amém? Veja comigo, Mateus capítulo 13, versículo 3. Mateus 13, 3. Vocês acharam? Posso abrir? Posso ler? Diz o seguinte, de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aqui Jesus está ensinando através de uma parábola, e a gente já vai ver o significado dessa parábola, porque os discípulos não entenderam e perguntaram, graças a Deus, porque fica mais fácil para a gente entender. E aqui a gente percebe que ele está ensinando sobre uma parábola do semeador, aquele que saiu para semear. E você vê quatro terras diferentes. Ele plantou em 4 terras diferentes. A primeira não era uma terra, era a beira do caminho, mas 4 formas de plantios diferentes e 4 resultados diferentes. Perceba comigo, primeiro, Mateus 13, 19. Pula comigo alguns versículos, versículo 19 é a explicação da parábola. Aqui caiu na beira do caminho, veja comigo. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Para um pouco comigo, perceba aqui, a palavra compreender, se você for ver o original dela, significa colocar na mente. Então, a todos os que ouvem a palavra do reino e não colocam na mente, não meditam, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração.
Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, aqui a primeira semente que caiu foi na beira do caminho. E Jesus está ensinando que só saiu do coração. Por quê, gente? O diabo só conseguiu tirar, roubar a palavra. Por quê? Porque não compreendeu. Não colocou isso na mente. Não uniu a palavra de Deus à mentalidade humana. Por isso o diabo veio lá e roubou. A segunda, Mateus 13, 20. Versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe. E a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui mais uma vez a gente vê que alguém ouviu a palavra, mas não teve resultado, não teve fruto. Aqui a explicação é porque, por causa da angústia, que se você for ver o original da palavra fala sobre preocupação, ansiedade. Aqui ninguém vive assim não, não é verdade? A gente está renovando a nossa mente o tempo inteiro. A gente não anda preocupado, a gente não anda ansioso. Não é verdade, gente? Pelo menos a gente declara isso até que a gente viva intensamente, 100% todos os dias. Eu sei que em alguns momentos as nossas emoções elas tendem a serem inconstantes, mas por isso que a gente declara. Amém, gente? Então aqui Jesus está dizendo que sim, existe uma palavra que foi semeada, ou seja, alguém que ouviu a palavra, mas ela não frutificou também. Depois ele continua dizendo no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Pergunta, a gente já viu aqui três ocasiões em que a palavra foi ouvida, mas não teve resultado. É ou não é? Eu ia fazer uma pergunta, mas é só uma afirmação. Você percebeu que durante 3 ocasiões aqui, Jesus ensina que a palavra foi ouvida, mas não teve resultado. Então, agora sim, eu te pergunto. O ouvir, simplesmente, só o ouvir, é suficiente? Irmão, se o ouvir fosse suficiente, todos os que estão vivendo e congregando em uma igreja que prega a palavra da fé como essa, deveriam ter uma vida de fé ativa o tempo inteiro. Se o ouvir fosse suficiente, você vir domingo, você vir quinta-feira, já era o suficiente para causar uma transformação na sua vida sem precisar dos outros. Mas a gente percebe que também um ingrediente chamado meditação é importante para que você tenha uma vida de fé. E aí você percebe Jesus terminando falando sobre a boa terra. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e o que, gente, que está escrito na sua Bíblia? Ouve a palavra e compreende. Mais uma vez, compreender, coloca na mente, une a mente. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, irmãos, a meditação é necessária para que você possa ter resultados, para que você possa ser frutífero na sua vida de fé. Você precisa meditar na palavra. Eu gosto do que Deus fala para Josué, depois da morte de Moisés. Em Josué capítulo 1, você, se quiser abrir, fique à vontade, mas eu quero só fazer uma citação rápida. Josué capítulo 1, versículo 8, é um texto que a gente conhece muito, acho que você já ouviu falar bastante, que diz o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. E ele responde o para quê, gente? A Bíblia é boa demais com a gente. Perceba. Se Deus só mandasse a gente meditar na palavra, sem falar o porquê, já é Deus dizendo. E a gente não pode falar nada, nem argumentar. Porque é o nosso rei, é o nosso Senhor. Amém, gente? Mas a Bíblia ainda responde para quê? E perceba, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E olha o resultado. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Tem tantas pessoas buscando o resultado sem fazer o que a Bíblia está dizendo para fazer. Está querendo ser bem-sucedido, mas para ser bem-sucedido e prosperar o seu caminho tem um ingrediente necessário. Qual que é? Meditação. Meditar. Mais uma vez a gente vê a Bíblia ensinando sobre a importância da nossa fé se tornar frutífera através da meditação. Quer ver outro texto que fala sobre isso? Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 3. Se você quiser abrir, fique à vontade. Salmos capítulo 1, outro texto bem conhecido que a gente ouve muito falar. Salmos capítulo 1,
Versículo 1 ao 3 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba o versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mesma expressão que Deus disse para Josué. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Mais uma vez, a gente percebe que a Bíblia, a palavra, nos incentiva que para viver uma vida bem-sucedida e prosperando em tudo, tendo uma vida frutífera de fé, é necessário meditar. Essa palavra meditar aqui, tanto no versículo de Josué capítulo 1, quanto também em Salmos capítulo 1, a palavra meditar significa cismar, refletir, falar. Mas eu quero fazer essa observação na primeira palavra como significado, a palavra cismar. Irmãos, a Bíblia está te dizendo que a gente tem que meditar na palavra de Deus, como se a gente estivesse cismada ou cismado com ela. Quem aqui já teve cismado com alguma coisa? Que no final, às vezes, você até percebeu que não deveria estar porque essa cisma era errada. Irmãos, na verdade, quando você cisma com a palavra, você sempre vai estar certo. Amém? E a Bíblia está te dizendo que a gente precisa cismar com essa palavra, gente. Colocar essa palavra tão dentro de nós, a ponto da gente cismar com ela. A ponto do diabo falar, não é bem isso não é assim não é desse jeito que você vai viver não. E o diabo, ele sai rápido porque você está cismado com ela, gente. Você entende isso? Você trazer a palavra de Deus para dentro de você, para os seus pensamentos, a ponto de você cismar que você vive exatamente aquilo que a palavra fala que você vive. Gente, o diabo tem que fugir da gente como se a gente fosse doido aos olhos dele. E a ponto dele falar, que doido é esse que está vivendo exatamente o oposto, mas está dizendo o contrário. Está vivendo exatamente aquilo que ele não está vendo o que ele está dizendo. Ele não está vivendo o que está falando. Mas ele está tão cismado, está tão impactado com essa palavra que ele só fala isso. Irmãos, eu fiquei pensando hoje e eu quero que você pense sobre isso. O diabo tem que fugir da gente como louco, achando que a gente é doido. Vendo que a gente está vivendo situações desfavoráveis, mas porque a gente medita nessa palavra de dia e de noite, porque a gente medita de dia e de noite, ele é que foge louco, sem saber o que fazer, porque ele pensa, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, já enganei de todas as formas, mas ele não acredita. Eu quero que o diabo tenha esse problema comigo. Eu quero que ele tenha que ficar pensando e pensando o que ele pode fazer para tentar me enganar, porque tudo que ele fez até agora não está funcionando. Você quer isso também, irmãos? Eu quero isso demais. Eu quero que a palavra esteja tão entranhada dentro de mim, a ponto de qualquer situação contrária, irmãos, eu não fique impactada com essa situação, mas que a minha mentalidade impacte essa situação. Você está entendendo a diferença? Não é a gente ser impactado pela circunstância, pela pressão, mas é a pressão ser impactada pela nossa forma de pensar. É isso que Deus está dizendo para Josué, é isso que o salmista está falando. Medita na palavra de dia e de noite. Tem um autor, que a Nancy não fala no seu livro, que eu acabei de mencionar, mas ela cita uma frase desse autor. Ele diz que a nossa mente, ela fica renovada com a palavra no mesmo tempo que um cabelo fica arrumado. Pensa comigo, quantas vezes você tem que arrumar o seu cabelo por dia? Para quem tem. Para quem não tem, é barba, não sei, qualquer outra coisa você pensa aí, irmão. Mas quantas vezes você precisa arrumar o seu cabelo por dia? Para as mulheres, talvez um pouco mais do que os homens, na verdade. Talvez você, homem, está aí pensando, só uma vez de manhã e minha vida está resolvida. Mas para as mulheres não é bem assim. Então imagina que todos nós somos mulheres, para ficar mais fácil esse exemplo de chegar até você. Irmãos, não é uma vez que você arruma. Se você se senta em um lugar, se você está dentro do carro, o vidro está aberto, se você deitou, qualquer coisa já é uma oportunidade que você precisa arrumar o seu cabelo, não é verdade? E aí esse autor diz que a nossa mente, ela permanece renovada praticamente pelo mesmo tempo que o nosso cabelo permanece arrumado. Se eu preciso arrumar várias vezes o meu cabelo, eu preciso renovar várias vezes a minha mente. E aí agora eu quero deixar uma palavra para você. Toda vez que você for arrumar o seu cabelo, você vai se lembrar disso.
E você vai arrumar já lembrando, eu preciso renovar minha mente. Eu preciso pensar certo, eu preciso pensar os pensamentos de Deus. Porque renovar a mente, meditar na palavra, é simples, irmãos. É apenas você trazer esse pensamento que está aqui para cá. É você trazer constantemente, até que você realmente acredite naquilo que você está lendo, naquilo que você está ouvindo. Desse jeito, a sua fé vai permanecer e aí você vai se tornar frutífero na sua vida de fé. Você vai conseguir, sim, irmãos, permanecer mesmo no dia que a pressão está te apresentando o oposto. Você vai conseguir, por exemplo, se você está tendo um desafio agora na sua vida, de saúde, por exemplo, você vai conseguir permanecer crendo, mesmo que o seu corpo não dê nenhum sinal de melhora. Mesmo que os médicos não apresentem nenhum diagnóstico novo, você vai continuar permanecendo. Por quê? Porque você está meditando nisso o tempo inteiro. Você está transformando a sua mentalidade o tempo inteiro. Você percebe? Olha só o que... Deixa eu ler aqui exatamente qual é o texto. Provérbios, eu quero que você abra comigo. Mais uma vez nós vemos a importância que a Bíblia trata sobre pensar na palavra. Pensar na palavra é importante, gente. Meditar na palavra é necessário. Provérbios capítulo 4. Versículo 20. Você está aprendendo alguma coisa essa noite? Eu creio, irmãos, que essa palavra chega na nossa vida e transforma o nosso comportamento. Não é só para você ouvir essa noite e sair daqui como se nada tivesse mudado. É para que essa palavra chegue mesmo no nosso coração, no nosso espírito e produza uma mudança. Para que a gente entenda que quinta e domingo não é suficiente para ouvir a palavra. Que quinta e domingo não é o suficiente para pensar na palavra. Na verdade, nós precisamos continuar pensando todos os dias na nossa vida, da mesma forma que a gente penteia o nosso cabelo. Amém, irmão? Versículo 20 diz o seguinte: Filho meu, Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Então aqui ele está falando sobre ouvir a palavra. Mas ele não para por aí, ele diz: não os deixes apartar-se dos seus olhos. Na versão TPT, The Passion Translate, diz o seguinte: encha os seus pensamentos com a minha palavra. Então aqui quando a gente acabou de ler, não os deixe apartar-se dos seus olhos, nessa outra versão diz: encha os seus pensamentos com a minha palavra. Na versão Bíblia Viva, fala o seguinte: as minhas palavras devem permanecer sempre na sua mente. Então eu vou ler de novo. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos e inclina os ouvidos. É o que vocês estão fazendo agora, gente. É o que a gente está fazendo agora. A gente está inclinando os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Amém? A gente está prestando atenção nisso. Só que ele não para por aí, ele fala: as minhas palavras devem permanecer sempre na sua mente. A palavra, a forma de Deus pensar, o pensamento de Deus deve permanecer sempre na nossa mente. E aí ele termina: guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, perceba comigo que é mais um texto que a Bíblia menciona para mim e para você sobre a importância da gente pensar a palavra. Pensar a palavra. Acordou, pensou a palavra. Dormiu, pensou a palavra. O diabo está te apresentando um cenário, mas você pensa na palavra. Irmãos, esse é o ingrediente que às vezes está faltando na sua vida de fé. Às vezes é isso, às vezes você está vivendo uma vida e você está ouvindo ensinamentos e tem ouvido esse mês todo sobre fundamentos da fé e você às vezes pode até estar impressionado com tudo que é possível viver uma vida de fé. Mas às vezes você está percebendo que você não está conseguindo viver tudo aquilo que você está aprendendo. Talvez, irmãos, eu não estou dizendo que é 100% para todo mundo, mas talvez a sua meditação não está acontecendo. E por isso a fé que você tem ouvido não está permanecendo. Amém, gente? Você está conseguindo entender? Eu sei que essa hora ninguém quer dizer amém, não é verdade? Mas é de fato uma exortação do Senhor para mim e para você. Eu não estou dizendo que é só para você, não, é para mim também. É uma exortação para que a gente se lembre a importância da gente colocar a palavra de Deus dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. A Joyce Meyer fala, eu concordo com ela, que a mente é um campo de batalha. É onde o diabo tenta paralisar a nossa fé, tenta reprimir a nossa fé, tenta inclusive abafar a nossa fé. Porque, irmão, se a gente recebe a palavra, mas a gente não
está transformando a nossa cabeça vai fazer a fé que estava aqui ser apagada. A nossa mente transformada, a nossa mente que pensa na palavra, que medita na palavra, é como se fosse um combustível daquilo que o Senhor colocou no nosso coração para que a gente viva aquilo que o Senhor tem para mim e para você. E não me entenda mal pensando que a vida de fé é só para ter coisas, irmãos. A vida de fé é um estilo de vida. É para a gente viver todos os dias da nossa vida, precisando de alguma coisa ou não precisando. O justo vive pela fé, como o pastor disse aqui no início do culto. Então, o diabo, ele tenta de diversas formas e de diversas maneiras apresentar para mim e para você, irmãos, através dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, dos nossos 5 sentidos, aquilo que é o oposto daquilo que nós aprendemos aqui. Eu não sei se da última vez que eu vim aqui eu falei sobre isso, mas eu acho que não, e se eu vim e falei, talvez você nem se lembre, então eu vou falar de novo. Mas uma vez eu estava assistindo o filme Homem-Aranha. Não sei se você já ouviu falar aí nesse filme, se você já ouviu. E eu quero que você jogue suas pedras no chão de religiosidade. Não taque em mim, porque eu estou falando de Homem-Aranha no culto de quinta-feira na igreja. Amém, gente? Eu quero só trazer Como Jesus trazia parábolas, usava coisas naturais para explicar coisas espirituais. Quero trazer uma coisa que é natural. Não estou dizendo que esse filme é de Deus, amém? Nem estou dizendo que Deus mandou você assistir. Amém, gente? Mas através desse filme, eu fui ensinada pelo Espírito Santo sobre a forma do diabo agir. Em um dos filmes do Homem-Aranha, não sei se você já assistiu algum, mas em um dos filmes do Homem-Aranha, ele estava sendo enganado por um vilão através de falsas imagens, através de ilusão. Esse vilão usava drone, assim como a gente tem às vezes para projetar alguma coisa, como se fossem vários projetores. Esse vilão usava projetores para alcançar o Homem-Aranha e fazer com que o Homem-Aranha acreditasse no que estivesse vendo. Se isso não é o diabo, irmãos. Ele simulava cenários. Ele apresentava coisas para o Homem-Aranha até que o Homem-Aranha estava sendo enganado. Esse vilão não tinha poder nenhum. Quem tinha era o Homem-Aranha. Será que eu estou falando alguma coisa aqui? Você está entendendo isso? Irmãos, o diabo, em comparação ao poder que recebemos, irmãos, ele não é páreo. Você entende? O diabo não é páreo para Deus e por isso não é páreo para os seus filhos. Amém, gente? Então, diante dessa situação, o Homem-Aranha ele começa a ficar seduzido, enganado, porque ele estava vendo, ele não sabia o que era real e o que não era. E aí, em um certo momento, o vilão vem, engana ele de novo, e depois que o vilão o engana, e aí ele se revela como vilão, ele olha na cara do Homem-Aranha e fala assim, viu? Eu te enganei de novo. Você sabe o que foi isso? É fácil demais enganar quem vive fora da realidade. Uau, quando eu vi aquilo, irmãos, parecia que era o Espírito Santo falando para mim. Como eu preciso estar dentro dessa realidade para que eu não seja enganada? Porque é fato, irmãos, que os nossos olhos vão ver coisas que são contrárias. Quem é o príncipe desse mundo é Satanás. Por isso, ele manipula as coisas, ele traz cenários para mim e para você, para que a gente pense diferente, para que a gente sinta diferente, para que a gente ouça diferente. E assim como Homem-Aranha, a gente até possa ser enganado, irmãos. Mas quando a gente está dentro dessa palavra aqui, quando a nossa mente está meditando isso daqui, o diabo vai apresentar um cenário diferente e você não vai acreditar. Por que você não vai acreditar? Porque você está pensando nessa palavra aqui. Você está lembrando dela, você está cismado com ela. Se você é alguém teimoso, usa essa teimosia a seu favor. Amém, gente? Se você tem teimosia, e se as pessoas falam, nossa, mas como você é teimoso? Agora você se converteu e você é teimoso pela palavra. Você cisma com essa palavra. O cenário muda, mas você cisma com essa palavra. A situação aparece, mas você cisma com essa palavra. Você entende? Seja lá o que aconteceu, o diabo aparece na sua frente, irmãos, mas você cisma com essa palavra, porque ela que é a verdade, gente. Você entende? Não é o cenário, não é o que as pessoas dizem, não é o que eu ouço, não são as minhas experiências que determinam o que é a verdade. Não são as suas experiências que vão determinar o que é a verdade está estabelecida na palavra. E o nosso dever como filho de Deus é cismar do jeito que Deus cisma com as coisas. Uma vez que Deus diz, você é mais que vencedor, eu estou cismada que eu sou. Uma vez que Deus diz, você é curado, porque Jesus levou sobre si. Irmãos, eu posso estar sentindo, a gente precisa permanecer acreditando.
Ah, mas eu estou dentro do hospital. Eu já ia falar professora aqui porque eu dou mais aula no remo do que eu prego quase. E aí a gente fala professora toda hora. Mas você pode pensar, mas Agatha, eu estou no hospital, eu estou vendo, o médico está aqui. A fé não vai negar isso. Amém? Eu acredito que você já aprendeu sobre isso durante esses dias. Na verdade, você não vai negar isso. Mas você vai cismar com uma verdade superior. E essa verdade superior diz que Jesus levou sobre si. Ok, não importa qual é o diagnóstico que está aparecendo, irmãos. Você vê, os seus sentimentos, eles podem até, em um momento como esse, a gente, como dizem por aí, não é feito de ferro e fogo, então os nossos sentimentos sentem. Mas sabe como a gente muda o nosso sentimento? Joyce Meyer fala sobre isso. Quer mudar o seu sentimento? Muda o seu pensamento. Mudou pensamento, muda sentimento. Sentimento não é gerado do nada. Sentimento é gerado de pensamento. Uma vez que eu cismo com a palavra, eu vou me sentir diferente. Eu vou dizer mais uma vez. Quer mudar sentimentos, mude pensamentos. Uma vez que você cisma com a palavra, os seus sentimentos, eles vão se alinhar com aquilo que você está pensando. E a sua fé vai se tornar frutífera simplesmente porque, como disse a Nancy do Fresne, você concordou, o seu espírito e a sua alma concordaram com a palavra. E aí você vive. Você entende isso, irmãos? Eu quero mesmo que aquilo que o Senhor colocou no meu coração fique mesmo impressionado, impactado no seu coração. E no meu coração também, sobre a importância da gente meditar na palavra. Irmãos, eu não quero que você entenda que isso é uma atitude difícil de se fazer. Meditar na palavra não é difícil. Às vezes o diabo coloca tantos empecilhos que a gente nunca consegue ser perfeito e a gente para de fazer. Mas, irmãos, meditar na palavra é simples. Às vezes a gente fica lá com o nosso plano diário de ler a Bíblia e continue com ele, não estou te pedindo para separar, mas às vezes a gente lê tantos capítulos e a gente leu e acabou. Mas, irmãos, na verdade a gente não tem que ler e acabou. A gente pega aquilo que foi mais firme no nosso coração e começa a pensar naquilo. Então, se eu li hoje o texto, 4 capítulos, 6 capítulos, 10 capítulos, e nesses capítulos um versículo me chamou a atenção, pega aquele versículo e fica pensando sobre ele. Jesus disse isso. Jesus disse aquilo outro. Então, a palavra disse isso. O salmista disse isso. O apóstolo Paulo disse isso. Pensa sobre isso. É aos poucos, gente. Amém. Medita sobre isso. Essa palavra medite, lá de Josué e Salmos, que eu disse que significa cismar, ela também significa rosnar. Mas acaba que essa palavra tem um sentido negativo. Mas rosnar é você ficar falando baixinho. No sentido negativo é você, de certa forma, até resmungar, reclamar. Mas eu não estou indo para esse caminho. Eu estou falando sobre você ficar falando baixinho consigo mesmo. Se você está passando por uma situação de enfermidade, fica falando baixinho consigo mesmo. Jesus levou sobre si. Jesus tomou e levou. Pelas suas pisaduras eu sou curado. Irmãos, isso é meditar na palavra. Você pode pensar, mas vai demorar muito eu conseguir meditar em tudo que a palavra fala. Irmãos, é assim, é um processo que exige constância da nossa parte, mas que é possível, porque o Espírito Santo nos auxilia nisso. Amém? Então que a gente possa mesmo abrir o nosso coração diante do Senhor, para que Ele nos ajude a fazer com que a gente medite na sua palavra, porque esse é um ingrediente importantíssimo para que a nossa vida de fé seja frutífera. Amém, gente? Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria chamar o Ministério de Música aqui na frente. Eu estou encerrando, quero só ter um momento de oração com você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com esse século. É um texto bem conhecido quando a gente fala de renovação da mente. E ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É interessante que aqui o apóstolo Paulo está dizendo sobre a renovação da mente como um fator determinante para que eu viva a vontade de Deus. Então, a gente já viu outros textos que são importantes a respeito da meditação. E aqui Paulo vai até mais fundo. Ele fala, para você viver a vontade de Deus, sabe o que você precisa fazer? Renovar a mente. Transformar-se pela renovação da vossa mente. Essa palavra experimentar, ela significa aprovar, reconhecer como genuíno. Quando eu renovo a minha mente, eu reconheço como genuíno a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, recebam mesmo essa palavra como vinda do Senhor para você essa noite. O Senhor quer nos ensinar sobre a importância da gente pensar certo. Porque pensando certo, a gente continua crendo certo. A gente continua falando certo.
a gente continua nos posicionando de forma certa. Tudo, ou não, na verdade tudo, mas grande parte da vida de fé está também na sua mente. A fé é do coração, não é da mente. Mas a mente, ela caminha junto com a fé que recebemos no nosso coração. Ela faz essa fé permanecer viva em nossa vida. Amém, irmãos? Eu posso orar por você rapidamente?